estás? Tudo bem, e contigo, Helena? Também, estou ótima. Então estou aqui outra vez no Meia-Noite numa Noite Sem Lua. Este lugar igualmente maravilhoso e estranho, onde os sonhos e a realidade se fundem. Uau! Então, e como é que tens passado? Eu tenho passado bem. E tu? Tem-te acontecido alguma coisa lynchiana nesta última semana que passou? Não foi um acontecimento recente, mas foi uma realização recente. Então? Eu tenho uma prima, não é prima direita, mas ela está, ou esteve, não sei, porque eu depois, quando soube dessas coisas, bloqueei-a no Facebook, filiada no Chega. E pá, eu reparei, porque a minha mãe falou-me dela e depois mostrou uma fotografia e disse: mãe, então estás a ligar a esta pessoa, porquê? Mas pronto, a minha mãe é um bocado cusca. E eu olhar para a fotografia dela, eu lembrei-me de um filme que eu vi há algum tempo, chamado As Mulheres do Meu País, de uma realizadora portuguesa chamada Raquel Freire. E é um filme mais documental, em que ela entrevista mulheres de vários estratos sociais, em que uma dessas mulheres é trans. E toda ativista também. E não é, eu não me lembro do nome dela, eu acho que pronto, todas as pessoas devem ser nomeadas e por isso peço desculpa desde já, mas não é que essa pessoa em particular do filme, com todos os seus ideais, com todas as suas lutas, é a cara chapada da minha prima em quinto grau, filiada no Chega. Se calhar é ela. Não, isso queria eu, isso aí já tinha mais orgulho. Mas não. Não. Mas quando é que descobriste isso? Há pouco tempo mesmo. Estou a ver que foi um trauma. E eu percebo, não, foi um o trauma é ela ser Chega. Eu queria a moça do filme, claro. minha prima, olha, eu troco já. Eu percebo. Quando nos apercebemos que alguém da nossa família é da extrema-direita, eu tenho sempre também esse pensamento. Nunca pensei que isso me fosse acontecer a mim. Normalmente o que eles pensam quando têm alguém LGBTQI+, na família deles e os renegam e tudo, pronto, eu acho que a gente deve ter o mesmo tipo de comportamento que eles, que é para eles aprenderem o que é bom para a absoluto. Exato, não fazendo nada de avaliações políticas neste podcast. Não fazemos nada. Nada disso. Mas temos que ser intolerantes com intolerância, claro, não é? Obviamente que sim. Então, e qual foi a coisa mais lynchiana que te aconteceu ultimamente? Então, Helena, a coisa mais lynchiana que me aconteceu a semana passada foi, como tu sabes, eu e o meu parceiro vivemos numa casa e ele não fala inglês, não fala português. Ele trabalha em casa o dia todo e tocaram-nos à porta de casa, ele abriu a porta e a pessoa dirigiu-se até ao nosso andar para falar com ele. Ao chegar ao nosso andar, a pessoa apresentou-se como sendo de uma empresa reconhecida no mercado nacional, mas com um ar dúbio, e tentou entrar dentro da nossa casa para ver uma característica específica. Dúbio como assim? Porque apesar de ele se apresentar como sendo dessa empresa, a única identificação que ele tinha era uma pequena referência a ela. Não vinha com o uniforme dessa mesma empresa. E estava a tentar entrar dentro da nossa casa. O meu parceiro ligou e disse-me que isto estava a acontecer. Eu falei com essa pessoa e disse: mas quem é que você é? A pessoa atrapalhou-se um bocado, disse: e tal, sou daqui, sou de assado. Mas olha, falo com outra pessoa, que essa pessoa resolve tudo. Eu automaticamente liguei para a empresa em questão, não para essa pessoa, liguei para a empresa em questão, e a empresa disse-me: não, nós não mandámos ninguém a essa morada. O que você deve fazer é denunciar o caso à polícia. Pelo amor da santa! Eu pensei, ok, tenta ligar a essa outra pessoa que esse rapaz tinha passado o contacto, e essa pessoa também não me deu nenhuma informação. A dizer que era dessa empresa, mas claramente eu já sabia que não era dessa empresa. Então eu liguei para a polícia!
óbvio, chamei a Pois. polícia porque eu pensei, estão a assaltar velhinhas no meu bairro. Claro. E eu pensei, vai Foste um bom cidadão. e liguei para a polícia. Mais ou menos. Ou seja, depois liguei para a polícia colocou-me num conjunto de questões e pediu-me para eu estar presente quando fossem ter com os indivíduos em questão. E eu disse, mas vocês não estão a perceber, eu ainda estou em casa, estou noutro sítio, nem sequer na minha área de residência estava. Então, o polícia depois logo me ligou a dizer, ok, vamos ver. E disse-me, já os encontrei. Oh, Eu, uau! Realmente, a nossa força de segurança pública funcionou bem. Depois ligou-me novamente e disse, já lhe ligo de volta a dizer o que é que está a acontecer. Ligou-me novamente e disse, as pessoas estão só a trabalhar. Exato, essa cara de foi? pânico. Pois. Exato, foi a minha cara de pânico. As pessoas estavam só a trabalhar. será que houve assim uma luvinha para a polícia? Não, ou seja, as pessoas efetivamente não são dessa empresa. Porque Ok. não eram dessa empresa. Sim. Mas são representantes dessa empresa. Só que a empresa não tem essa informação. Essa Como grande é que empresa é? não tem essa informação. E esse é que foi o problema. Ok. Porque como eles não tinham informação e me disseram para eu ligar para a polícia, porque estavam a acontecer vários casos de assaltos nesse sentido, foi o que eu fiz. Claro. E depois fiquei-me a sentir mal, né? Imagina o que é, tu estás a trabalhar e alguém mandar a polícia porque tu estás a trabalhar. É horrível, Helena. E se forem nossos ouvintes, eu só quero pedir desculpa, mas na realidade foi isto que aconteceu. Sim, tu fizeste aquilo que achaste melhor. Exato. E Mas foi assim uma cena surreal. esperemos que para essas pessoas tenha sido simplesmente um rombo no seu dia de trabalho. Exato. E pronto, foi isso que me aconteceu. Realmente, isto nos castiços bairros lisboetas, pensamos que está tudo bem, as casinhas, os Exato. azulejozinhos, os cafezinhos gentrificados, que já não há problemas, mas a gente nunca sabe. É isso. Mas vamos então falar do episódio 3, chamado Zen or the Skill to Catch a Killer. Agora vamos fazer a tradicional tradução. Exato. Vamos lá ver se fica alguma coisa próxima. Porque eu uso um serviço de streaming, não vou dizer que tipo de serviço é, mas aparece tudo em inglês. Zen ou a competência para apanhar um assassino, podemos traduzir assim. Sim. Ok. E o que é que achaste deste episódio? Este episódio... Sabes que eu, a partir deste episódio, eu comecei a achar que a série tem um decréscimo na narrativa. Ou seja, não na qualidade da narrativa, mas na quantidade de informação que tu recebes. Os primeiros episódios são todos muito ricos, porque tens muita informação para dar, especialmente no inicial e nos outros dois. Sim, sim. Mas também disseste a mesma coisa em relação ao episódio 2, que teve um ritmo mais lento. Sentiste ainda mais lento no episódio 3? Senti ainda mais lento, mas depois senti que é um episódio que estabiliza os outros a seguir. Pelo menos Ok. os que já visualizei. Acho que este realmente estabiliza. Porque é neste episódio em que tu não é mastigar, mas tu começas a explorar alguns temas que tu já deste nos anteriores. E começas a tentar mostrar aqui todo um conjunto de características que nos anteriores são dadas de uma maneira mais lata, mais aberta, e aqui tu começas a afunilar algumas coisas em específicas, particularmente na questão mais oculta, não é oculta, mas mais espiritual por exemplo, mesmo da parte do Cooper. Ou seja, tu no episódio 0, 1 e 2 tens um agente do FBI excêntrico, extremamente excêntrico, mas para mim nunca passa muito disso. Neste episódio 3 tu já tens um agente que é mais do que excêntrico. Foi isto que eu senti, é quando tu começas realmente a puxar ainda mais. Tu muitas vezes em episódios anteriores tu falas muito desta parte, se calhar mais do oculto, mais espiritual, e eu nunca tive tanto, se calhar, essa sensação real como com este episódio. Acho que este episódio me abre realmente as portas para isso. E tu, o que é que tu achas?
Eu concordo contigo. Realmente a narrativa fica mais lenta, mas ao mesmo tempo parece que abrimos uns quantos subcapítulos, seja para falar de dinâmicas familiares, seja para falar de vidas duplas, assim como abrir a narrativa dos sonhos como mensageiros. Sim. Eu acho, para além dos sonhos, eu acho que a gente abre outra porta, realmente uma porta mais... Iniciática? Não, mais... Eu acho que não seja tanto onírica, acho que é uma questão mesmo mais oculta, porque na realidade o onírica temos essa parte fantasiosa, essa parte do sonho per si, e há uma parte neste episódio que não é só isso, que é mais, por isso é que eu acho que está mais relacionado também com aquele mundo espiritual que tu estavas a falar, salvo erro, no segundo episódio. Por acaso já não lembro quando é que tu falaste disso, ou no Fun Fact. Eu acho que foi no nosso episódio introdutório e depois também um bocadinho mais aprofundado no Fun Fact. Pronto. E é um bocado esse mundo que eu vejo a surgir agora aqui neste episódio. Essa relação do mundo real com esse outro mundo mais oculto, com essa parte mais estranha. E há uma... Sim, concordo contigo. Acho que aqui nós temos muitos elementos da Teosofia. Pronto. Sim. Que o Mark Frost andou a estudar e de certeza que o Lynch também se deixa influenciar. Claro, a Teosofia influenciou também muitas organizações mais ocultistas. Não sei se a maçonaria é necessariamente influenciada por essas ideias, mas acho que todas as sociedades secretas ou ocultas, daquilo que eu gosto de ler, não é? Dos meus passatempos, acabam por ter um fundo mais ou menos comum. Mas a Teosofia é algo mais específico. Não sei se está assim tão relacionado com a maçonaria. Mas pronto, estamos preparados para uma análise cena por cena. Exato, isto hoje foi realmente uma bela introdução. Isto hoje foi uma boa introdução e agora sim uma análise, claro, cena por cena. Que é para isso que a gente aqui está e a gente adora ir aos detalhes. Conta-me. Nós começamos no Great Northern Hotel. A família Horn está junta a partilhar uma refeição. E achas que é um momento fofinho? Ou é um momento super fofinho. É um momento tão fofinho que se fosse cortada a faca partia-se. Acho que é o tão fofinho que é o momento. Não, talvez mesmo. Acho que é uma excelente representação da família Horn, que já tiveste um bocadinho antes com o Ben e com o Audrey. Tu já sentiste isso um bocado, mas agora aqui tens um bocado a família completa e sentes isso. E nesse jantar, o que é que acontece, Helena? Bem, para além de eu ter feito uma retrospectiva de quando eu estava na minha crise da adolescência e depois havia assim aquelas discussõezinhas com os pais e depois vamos todos comer em silêncio revoltados, isso fez-me lembrar esses momentos. Cortar a faca. Sim. Pronto, eles lá estão. Eu começo por reparar que, antes de irmos ao que acontece, eu comecei por reparar que a sala é toda de madeira com uma decoração evocativa de índios e que nós estamos a ver o irmão da Audrey, o Johnny, que tem um chapéu de índios também. Entretanto, algo irrompe este silêncio cortante. Chega o tio Jerry, que é irmão do Benjamin, e ele chega da França. E ele traz uma iguaria que nós podemos arranjar em qualquer supermercado, mas pronto, porque felizmente vivemos num mundo globalizado, mas ele traz uma iguaria que são umas baguetes. Mas era isso que eu tinha perguntado. Tu agora disseste isso, que podemos arranjar em qualquer supermercado. Mas estamos afinal a falar dos finais dos anos 80 e início dos anos 90. Será que uma baguete era assim realmente uma iguaria? Se calhar era. Estás a perceber? Porque a maneira como ela descreve, como ela vende à família e tudo, é como se fosse lápis de la Resistance, que é a melhor coisa que ele podia ter
comido. E eu questionei-me realmente isso aí. Agora, quando tu disseste, pensei, mas bem, em 1989, 90, será que uma baguete tinha essa importância realmente? Provavelmente tinha. Eu lembro-me em inícios dos anos 90, quando os meus tios de França vinham e traziam assim uns crepes, ou seja, embalados, estavam conservados. Para mim, comer aquilo era a melhor coisa de sempre, era uma iguaria extremamente exótica. Então faz sentido. Sim. Então ele oferece a baguetes e eles começam a comer de uma forma que tu irias classificar como chique, lasciva, gulosa, ou todas as de cima, ou só uma ou duas. Alambão. Alambão, pois. Então lasciva e gulosa. Lasciva e gulosa. Chique, de chique, eu acho que eles ficam com muito pouco. Também acho. E sobretudo lascivo, porque eles os dois lembram-se de um encontro que tiveram com duas mulheres à beira-rio. Exato, quando eram mais jovens. Sim. Vamos já alertar os nossos ouvintes em termos de relação connosco. Aqui no Meia-Noite numa Noite Sem Lua, nós adotamos a política de uma relação também lasciva com a comida. Sim, eu estou a comer hoje. Nós temos sempre aqui uns copos de vinho, uns pãezinhos de queijo, hoje temos umas chamuças. Exato, queijo, pão. E nós entramos mesmo no espírito Twin Peaks, só que talvez um dia a gente consiga ter aqui uma fatia de tarte Sim. e um café. Mas tem de ser um café. O café. Um café. E a tarte também tem de ser a tarte. Não podemos estar a fazer as coisas a metade. Portanto, se por acaso já notaram em episódios anteriores Normalmente sou eu. de barulhos, não, também sou eu. Normalmente sou o tipo a hamster a comer que não é um animal. Depois às vezes tenho que me calar e tenho que parar de comer porque a Helena faz-me perguntas e eu estou com comida na boca e eu tenho que me despachar a comer. Só para vocês estarem enquadrados, que eu acho que é importante este relacionamento. Isto não é só um podcast em que estamos aqui a ler o que é que aconteceu ou que estamos aqui a divagar demasiado. Não, nós estamos a comer e a beber também. É verdade. E, entretanto, o Benjamin, depois de ter estado em reminiscências passadas sobre os encontros com as mulheres, ou melhor, não, eles só falaram do encontro, esse à beira-rio, exato. O que acho um bocado de mau gosto, não é? Porque afinal de contas está lá a mãe e os filhos, enfim. Todos nós temos uma bagagem. É verdade. Reparo que quando o Jerry leva o irmão Benjamin a sair da refeição, ele sente um alívio de poder sair de todo aquele ambiente. Claramente ele não gosta da família. Sim. Eu acho que a realidade é essa mesmo dos filhos. Quando ele no episódio anterior também diz aquela questão à Audrey de o que é que aconteceu ao negócio, porque ela queria destruir o negócio e que há a ameaça que a manda para o colégio interno, claramente o dinheiro é mais importante do que a relação familiar. E mais... Acho que ele também diz que há vários anos ela está morta para ele, algo do género, não é? E ao mesmo tempo nós já sabemos que ele está a ter um caso... A Catherine Martel, exatamente. Ou seja, este senhor e a família têm pouco relacionamento. Sim. Os irmãos começam a conversar sobre os últimos acontecimentos. Então o Benjamin comunica o falhanço do negócio com os noruegueses e a morte da Laura. O Jerry diz que está deprimido e Benjamin sugere irem ao One Eye Jack, experimentar, entre aspas, uma nova jovem saída diretamente do balcão da perfumaria. Isso já por si é uma pista. O balcão da perfumaria. Que balcão é esse? Exato. O Jerry adapta uma frase que é dita no filme Shining, de Stanley Kubrick. Em inglês, all work and no play makes Jack a dull boy. Só que eles adaptaram para all work and no play make Ben and Jerry dull boys. Em português, não é? Porque também é um bocado errado assumirmos que toda a gente fala inglês, porque também queremos chegar a todo tipo de audiências. Só trabalho e nada de brincadeira fazem de Ben e Jerry rapazes aborrecidos. Pronto, eu faço aqui esta referência e também falei há pouco da decoração evocativa de índios, porque eu lembrei-me de um filme muito famoso do Stanley Kubrick, que é o Shining.
Por acaso já o viste? Já. E achas que há alguma coisa no Great Northern Hotel que faça lembrar o Overlook Hotel? Nem sequer me tinha passado pela cabeça essa parte. Olha, mas eu acho que há coisas parecidas. Por exemplo, o Overlook Hotel do Shining tem também decoração evocativa da cultura nativa americana. Sim. Para além disso, podemos fazer algum tipo de paralelismos. Eu fiz aqui uma lista que eu vou tentar aqui organizar-me. Então, no Shining nós temos um escritor que vai cuidar de um hotel vazio construído sobre uma terra que era usada para funerais de nativos americanos. O Benjamin Horne é proprietário de um hotel e habita nas suas instalações. Já vimos que ambos os hotéis têm decoração nativa americana. Temos também, na parte do Shining, a personagem principal, o Jack, aliena-se da família para escrever, enlouquece e tenta assassiná-los. Spoiler! Too late! Pois, too late mesmo. Mas isto também não é sobre o Shining, portanto... Exato. E eu fiz aqui também pus aqui um ponto, não me julgues. O filho Johnny fez-me lembrar aquela célebre frase quando o Jack Nicholson dá com uma chave na porta e diz "Here's Johnny!". Pronto, e o próprio filho Johnny, do Benjamin Horne, tem uma obsessão por índios e usa um chapéu de índios. Fora, os nerds do Stanley Kubrick sabem que a decoração nos seus filmes não é por acaso. O próprio Lynch também é fã do Stanley Kubrick e também não deixa nada por acaso. E os fãs discutem sobre a verdadeira simbologia do filme e o que acontece com Jack. E uma das interpretações é uma alegoria ao genocídio nativo-americano e usurpação de terras. No caso do Benjamin Horne, nós já sabemos que não é um bom pai nem um bom marido. Mas que também tem a prática da usurpação de terras, por isso é que ele quer ficar com a serração. Exatamente. E há também outra nota a fazer, embora não tenha a ver necessariamente com o espaço físico do Great Northern Hotel, mas o casino /bordel, o One Night Jacks, tem Jack no nome. Eu pergunto-me se isto não foi também um tributo. Eu tenho quase a certeza que sim. Embora eu não tenha visto isto discutido em lado nenhum, seja em sites oficiais ou fóruns, mas eu acho que sim. Nós passamos também para outro ambiente familiar. A casa dos Hayward, que é a casa da Donna, Exato. amiga da Laura Palmer. O James está de visita e é de noite e os pais da Donna despedem-se. Ou seja, dá a ideia que eles vão ficar no sofá no marmelanço, mas eles instigam assim um bocadinho de culpa religiosa. Amanhã vais à igreja, Dona? É o que eles perguntam. E depois passamos por uma cena um bocadinho menos correta e pia e santa. Passamos para o One Night Jack. Os irmãos chegam. É um estabelecimento que tem um ar burlesco e onde vemos as meninas à disposição e tanto as meninas que estão lá no palco com uma decoração parece que lembra, sim, é burlesco, mas lembra um bocadinho cartas de jogar. Pronto, outra coisa que nós também temos que referir aqui nesta cena do bordel é a relação dos irmãos com o próprio bordel, porque há um deles que tem, eu não sei se ele é dono total ou se tem só uma cota à parte, mas ele é um dos donos do bordel, pelo menos. Sim, o Ben. Exato, e isso acho que é uma informação importante, se calhar não para agora, mas... Sim, o grande capitalista da cidade é também um criminoso que favorece o lenocínio. Exato. Depois cortamos de novo para a cena tipicamente adolescente do amor que está a surgir entre o James e a Donna. Eles são tão enjoativos. Ele próprio diz à Donna que já gostava dela mesmo estando com a Laura. Epá, isto parece aquelas séries que foram uma epidemia, tipo Dawson's Creek, etc. Foram depois? Sim, foram depois.
Mas não sei se já havia alguma coisa do género antes. Não, O não Dynasty, havia a Dynasty. Sim, e há sempre uma personagem masculina que faz do rapaz sensível e do rapaz bonzinho, mas ele é assim um bocado... Sem sabor. Sem sabor, mas também um bocado retorcidinho. Vai assim ao sabor. Então ele estava com a Laura, supostamente amava, mas já estava a gostar da dona. Mas espera. É Não. aquilo que se chama uma pi de sabão. Não. Isso para mim é a raiz do Twin Peaks. Até agora. Toda a gente está com alguém, mas toda a gente gosta de alguém, de outra pessoa, que não é essa pessoa com quem está. O Bobby gostava muito da Laura, andava enrolado com a Shelley. O tio do James, que eu agora não me lembro do nome dele. Sim, o Ed Hurley. O Ed é casado com a... Com a tua linda. Exato, com a Nadine. Com a Nadine e anda metido com a Norma. Emocionalmente, pelo menos, sim. Anda metido. Sim. O xerife, pronto, não anda com ninguém na teoria, mas anda enrolado com a viúva do outro. Sabe Deus há quanto tempo? É verdade. O Ben anda enrolado com a Catherine. Se tu fores a ver, e tem uma família, para mim, isso é a base do Twin Peaks. Porque ele estava com a Laura, gostava muito da Laura, mas gostava mesmo era da amiga. Bom, entretanto voltamos para o Great Northern Hotel. É aí que o Cooper recebe a notícia, através do Harry Truman, que embora a Ronette estivesse ainda na mesma, ele soube que pouco antes ela tinha se despedido do seu trabalho no balcão da perfumaria, aonde? Nos armazéns Horn. Que são da propriedade, obviamente, do Benjamin Horn. Esse grande proxeneta. Ou seja, que na realidade ela tinha quase uma promoção, porque ela saiu da parte da perfumaria e foi para outra filial. É claro que não foi fazer o mesmo tipo de serviço. Foi mais de relações públicas. Exato, mas na realidade parece que essa perfumaria é outra coisa. É um local de recrutamento de prostitutas menores. Pois. A realidade certo, é sim, essa. já adolescentes, mas não deixam de ser menores impressionáveis. O Harry Truman, entretanto, também comunica outra coisa importante no universo do Twin Peaks. Diz que viu um homem sem o braço esquerdo a rondar os cuidados intensivos. Ante o facto de esse homem com essa característica ter andado a rondar os cuidados intensivos, vai-se lá saber porquê e quem ele é. O Cooper pede para que a vigilância se aperte. Entretanto, uma nota aparece por debaixo da porta do quarto do Cooper, enquanto ele está lá dentro a receber essas informações. E a nota diz Jack com um olho. One-eyed Jack. Mas em inglês é Jack with one eye. Exato. Não faz logo referência ao bordel em si, é Jack with one eye. Sim. O que leva a que Cooper pense que pode ser uma pessoa. Exato. Entretanto, nós passamos para Bobby e Mike a tratar de negócios. Basicamente vão buscar cocaína ao Leo Johnson num ponto de encontro na floresta. Receberam menos quantidade, pois ainda lhes devem dinheiro. A Laura tinha a outra metade do dinheiro que eles lhes deviam no tal cofre que foi apreendido pela polícia. Durante a conversa, o Leo comunica a ambos que sabe que Shelley lhe é infiel, mas não sabe com quem. E depois, é lindo. Sim. Dizes ao amante da tua mulher, eu sei que ela me está a trair, só não sei com quem. Eu acho que o Bobby nessa altura tenta fazer assim uma cara de póquer, mas não resultou muito bem. Eu também acho que não. Mas o Leo felizmente não percebe. Na casa dos Hurley, Ed e Nadine, eu descobri uma coisa, um fun fact sobre os atores Ed e Nadine. Há um filme de terror chamado, o título em inglês é People Under the Stairs, as pessoas debaixo das escadas, não sei se é esse o título em português,
em que os atores que fazem de Ed e Nadine, eles fazem dos vilões. Eles foram escolhidos precisamente pela dinâmica que têm no Twin Peaks. Sim. People Under the Stairs. Sim, exatamente. O Ed chega à casa com as mãos cheias de gasolina e tropeça nas roldanas das cortinas e nos algodões que Nadine dispôs para criar um sistema silencioso de abrir e fechar cortinas. E caiu um pouco de gasolina. Com excessiva raiva, Nadine começa a demonstrar uma força sobre-humana. E aí vemos já que a Nadine não parece ser deste mundo. Mas ali, exato. Eu acho que aí tens duas coisas. Primeiro, a violência doméstica da Nadine, ou a violência também psicológica que ela faz ao Ed. E depois, sim, sem dúvida nenhuma vez, essa questão de uma pessoa realmente sobre-humana. Voltamos àquela ideia de não ter um olho, será o olho de Thor, o olho de Odin, o que é que será essa pessoa? Sim. E temos já que nos preparar a nós mesmos, assim como aos nossos ouvintes, sobretudo aqueles que ainda não viram o Twin Peaks, que há respostas que não encontramos na série. É isso. Nós temos que as procurar. E no fundo é isso que torna a série bastante interessante. Sim, porque não é fechada. Exato. E é um truque também cinematográfico, não contar tudo. Prender-te um bocadinho e depois tu ficas a pensar mais naquilo quando não tens a informação toda. Mas tu achas que isso foi propositado desde o início? Ou achas que isso também acaba por ser um resultado pela série efetivamente acabar por ter sido cancelada? Eu acho que é um propositado. Desde o início, ou seja, nunca se pretendeu responder a todas as questões. Porque já é um padrão do Lynch nos seus filmes. E deve ter havido também um acordo. Entre ali o Mark. Sim. Cortamos agora a cena para um espaço livre. A equipa da esquadra e o Cooper estão na natureza a preparar um teste que o Cooper pede. E depois nós passamos para uma cena na casa da Shelley, em que vemos a novela Invitation to Love, onde diz que cada dia alberga um novo começo. De uma forma algo desiludida, e a Shelley desliga a televisão. Eu acho que a novela Invitation to Love é uma forma também de despoltar sentimentos nas pessoas, para além de fazer assim um bocadinho aquela referência carinhosa e brincalhona aos tipos de séries que havia muito na televisão na altura. Eu para mim isso tinha ainda outra interpretação. Porque antes disso a Shelley sofreu violência doméstica pelo Leo, com a cena da Maia. E para mim Invitation to Love é quase uma outra chapada na Shelley, que é uma telenovela que é um convite ao amor, que mostra o amor entre as pessoas, e ela está numa relação totalmente destruída, totalmente violenta, totalmente o oposto do que aquela novela deverá querer passar. Tanto que Bobby chega e vê precisamente as marcas da violência que Leo exerceu sobre ela. No fundo, também essa novela também pode significar a esperança que a Shelley ainda sente de poder ter esse tipo de amor idílico. Daí também a sincronicidade com a aparição do Bobby. Tanto que, apesar de estar receosa de que o Leo descubra, sobretudo porque ele já sabe que a mulher o anda a atrair, a Shelley não se consegue manter longe dele. Aliás, eu acho que o Bobby vai lá para lhe dizer exatamente isso, que ele se tem que afastar um bocadinho porque ele sabe o que é que está a acontecer, e é quando ele vê as marcas da Shelley, portanto que ele depois diz que se ele voltar a fazer uma coisa daquelas, ele mata o Leo. É verdade, e ela sempre... Agora é muito corajoso, quando ele o apanhou no meio da floresta com cocaína e lá buscar o carregamento e lhe apontou uma arma, estava todo cagadinho de medo, mas agora estava cheio de força, é muito bonito. Passamos para o Double R Diner. Ali nós vemos que o Ed Hurley tem pelo menos uma traição emocional à sua esposa Nadine faz. Claro que percebemos, não é? Tendo em conta a dinâmica destrutiva entre ambos. Tanto que ele desabafa a altercação doméstica que teve com a Norma, por ter deitado gasolina para cima dos algodões. O algodão não engana. Exato, era isso que eu ia dizer.
voltamos de novo àquele espaço na natureza e ao teste que o Cooper estava a pedir para preparar. Ele bebe um bocadinho do seu café e surge uma das suas frases-chave, que é "Damn good coffee". E então passa a explicar o que vai fazer a seguir esta demonstração efusiva. E começa a falar sobre o Tibete e diz que em 1950 a China comunista invadiu o Tibete, mas deixou na mesma que o governo espiritual continuasse com o Dalai Lama. Mas durante a revolta de 1959 contra os chineses, o Dalai Lama foi forçado a viver desde aí até hoje em exílio na Índia. E depois fala de um sonho que teve há 3 anos, onde se sentiu comovido pela luta tibetana. Nesse sonho, Cooper descobriu que, subconscientemente, tinha adquirido o poder de seguir pistas através de intuição e uma técnica de coordenação corporal. Basicamente, ele fez uma lista num quadro a giz, com os nomes de todas as pessoas que tenham a letra J. James, Josie Packard e Lawrence Jacobi. Pronto, e com esses nomes o que é que acontece a seguir, Cláudia? E ele pega numa pedra, recita o nome para a pedra, assim como se fosse a injetar energia espiritual, atira a pedra para uma garrafa ao longe e se a garrafa partir, significa que há uma relação com o homicídio da Laura Palmer e, consequentemente, também os maus tratos que foram cometidos contra a Ronette Pulaski. Por isso é que eu estava a dizer no início que, para mim, este episódio abre-nos realmente o campo mais do oculto, ou seja, esta relação do Cooper, que até então é só um agente do FBI extremamente excêntrico, ele aqui já abre outra possibilidade. Claro, através da questão onírica, do sonho que ele tem, que lhe dá a percepção de que ele adquire um poder para conseguir resolver um mistério pela intuição. E depois ele, convenhamos, uma técnica de falares o nome para uma pedra e atirares a pedra contra uma garrafa é tudo menos ortodoxo na maneira como um agente do FBI deve... Não, é uma técnica extremamente sofisticada de investigação do FBI. Exato. O J. Edgar Hoover, que é esse nome da aspiradora, ele próprio subscreve por mais. Exato. Entretanto, nós vemos algumas, se acreditarmos nisso, nós vemos algumas reações interessantes. Quando ele diz o nome Lawrence Jacobi, um médico psiquiatra da Laura, a pedra não partiu a garrafa, mas tocou. O que é que achas que isso pode significar? Está ali no meio. Pois. Nem a carne é peixe. Tem a ver, mas é só um bocadinho. Um bocadinho nada. Exato. Entretanto, a garrafa só parte quando a pedra ouve o nome Leo Johnson. Depois, quando chegou ao Jack with One Eye, que era um dos nomes que ele pôs lá por causa do bilhete que ele recebeu, ele aí aprende que isto se trata de um casino no outro lado da fronteira no Canadá. Pelo menos foi assim que eu expliquei. Foi vendido, exato. Sim. No Double R Diamond, a Audrey está com um ar misterioso e coloca na jukebox uma música de jazz igualmente misteriosa. Só que a Audrey está a ser observada pela família da Donna, que estão ali num cantinho do Double R Diner e comentam que não a viram, a Audrey, na igreja. E o pai da Donna, entretanto, lembra-se que tem de comprar uma lâmpada de 60 watts. Eu faço esta nota porque já disse anteriormente que quando há assim uma referência a um mundo invisível, ou assim, entidades, da eletricidade. E o facto de a Audrey estar com um ar assim muito sonhador, parece que está numa espécie de transe e a própria Donna ir ter com ela, parece que há aqui uma energia que as une. Ficamos a saber que a Audrey de facto foi à igreja, pois apesar dos seus ciúmes de Laura em relação ao seu pai, ela respeita por ter cuidado do seu irmão Johnny. E depois a Audrey começa a falar de Cooper de uma maneira bastante apaixonada. Totalmente uma grande crush. É uma paixão adolescente. Sim, parece alterada, como num transe, e pergunta à Donna se a Laura alguma vez lhe falou do pai dela. O que, após a resposta negativa, lhe conta que o pai dela lhe costumava
cantar uma música. Que coisa estranha. Ou seja, o pai da Audrey costumava cantar uma música à Laura Palmer. Mas ele cantava a música à Laura ou à Audrey? Era a Laura. Tanto Ok. que ela estava a falar há pouco dos ciúmes que ela sentia da Laura por causa do pai. É verdade, é verdade. E depois ela muda de assunto, comentando que adora a música que colocou na jukebox e que a mesma é como um sonho. E decide começar a dançar naquele estado meditativo e contemplativo, enquanto a dona começa a olhar para ela com uma certa estranheza. Entretanto, somos apresentados numa cena diferente ao novo médico legista de Twin Peaks, pelo menos para aquele pequeno período. Exato, não é de Twin Peaks, ele é o colega do Cooper. Sim. Ou seja, ele é chamado exclusivamente para este caso. E é do FBI, Exato. Mas pronto, verdade, uma vez é em Twin Peaks tu acabas por fazer parte do universo. Ele chama-se Albert Rosenfield. E o Cooper avisa a Harry Truman que o Albert não tem certos refinamentos sociais e que isto basicamente é um eufemismo para rude e arrogante. Depois há um momento fofo de bromance em que o Harry responde: ninguém é perfeito, quando o Cooper lhe diz isso. Ao que o Cooper diz: lá, isso é verdade, e aperta o nariz ao Truman numa fresqueta como quem faz uma criança, e ambos riem-se. Albert, quando é apresentado ao sheriff Harry Truman, começa a disparatar e mal olha para o relatório dos primeiros resultados forenses e diz que é hora dos amadores se acalmarem um bocado. O Harry responde mesmo à machão a dizer que só não lhe partia os dentes porque sabia que ele era um bom profissional. Na casa dos Martell, o Pete dá discretamente à Josie uma chave de um cofre para que ela possa ter acesso a informações de contabilidade sobre a serração. Isto porque o cofre tem 2 livros. A Josie acredita, sabe que a Catherine está a falsificar as contas da serralharia de forma a que ela dê prejuízo e que se torne um problema em cargos financeiros, para desta forma garantir que a Josie é obrigada a vendê-la ao Benjamin Orr. E ele dá-lhe essa chave que é para ela poder encontrar esses 2 livros de contabilidade. E isto tudo acontece enquanto ele vai trocando à distância galhardetes com a Catherine, a sua mulher, enquanto ela faz as suas abluções antes de dormir. Na casa dos Palmer, o Leland coloca uma música jazz alegre e tem o início de um esgotamento nervoso e começa por girar sobre si mesmo agarrado a uma foto da Laura. Sarah entra e ele exclama: temos de dançar pela Laura. A Sarah interrompe a música e questiona o que se passa nesta casa, dando a entender que sente que algo inexplicável e estranho, que vai para além deles os dois. Está alguma coisa a passar-se ali, e inclusive porque ela teve a visão do Bob. E há aquela filmagem das escadas que vão para o quarto da Laura e da ventoinha elétrica. Sim, exato. E eletricidade, nas coisas do Lynch, significa conexão com o oculto. Entretanto, Cooper adormece no Great Northern e tem um sonho de estar envelhecido numa sala de espera com cortinas vermelhas e chão com um padrão preto e branco em zigue-zague. Sons de eletricidade cortam imagens das escadas que vão para o quarto da Laura Palmer, do homem que Sarah já teve uma visão no episódio passado e de coisas relativas ao seu assassinato. De repente, aparece um homem de um só braço a recitar o poema. Eu acho este poema super sinistro, mas ao mesmo tempo bonito, não sei porquê. E o poema é: através da escuridão do passado futuro, um mago deseja ver uma hipótese de saída entre 2 mundos. Fogo caminha comigo. O que é que tu achas que isto pode significar? Eu acho que isso significa realmente essa ligação do mundo oculto com o mundo real. Sim. E essa transposição de algumas, ou seja, mesmo aquilo que tu há bocado estavas a dizer da Sarah sentir que alguma coisa se passa para além deles os 2 naquela casa, eu acho que é um bocado isso. É essa ligação de alguma coisa que está a passar do outro lado para um lado mais real e que na realidade um ser pertence a 2 lados.
Concordo em absoluto contigo. Eu acho que é um bocado isso. E que também tem muito a ver com magia propriamente dita. Eu estou aqui, eu não tenho assim tanto conhecimento sobre teosofia, isto são pesquisas mais ou menos superficiais e não é uma área que nem eu nem tu Claro. somos peritos, mas em referência, se bem que ele não era teosófico, mas o mago Aleister Crowley criou uma ordem mística mais ou menos parecida com a maçonaria, mas que tem uns princípios diferentes e revolucionários. E um dos rituais, que envolve talvez magia sexual por vezes, ou não sei que outros rituais, se calhar não tão kinky, poderão existir, tem a ver com a manifestação de coisas que nós queremos para a vida e manifestação do nosso próprio ser divino e uma espécie de emancipação daquilo que são as nossas próprias amarras físicas. Eu acho que fizeste uma análise muito neste sentido e eu quis completar com esta referência, com esta lembrança. Portanto, aqui neste ponto, acho que se concretiza o que já falámos em episódios anteriores, que o fogo pode ser não necessariamente uma destruição propriamente dita, mas algo que das cinzas surge. O fogo sempre foi... O fogo mesmo quando é... E o fogo mesmo quando é destruição, o fogo na realidade é sempre purificação. Se tu vais para o inferno, é porque és um pecador e vais ser queimado para te purificares. A fênix renasce das cinzas porque morre e volta a renascer do nada. Ou seja, a questão do fogo é sempre uma questão de limpeza, uma questão de uma purificação, de uma passagem para outro plano. Pelo menos eu às vezes tenho um bocado essa ideia, é isso um bocado que estás a dizer. Concordo contigo. Eu acho que é isso. No fundo há uma alteração de elementos, mas acho que tem também aquela ideia de propriedade de manifestação. Manifestação de coisas que queremos que aconteçam, não sei. De energia. Sim. Depois, o homem de um só braço explica que eles, não sabemos quem, ele diz precisamente nós, vivemos entre as pessoas naquilo que se chama uma loja de conveniência. Eles vivem no andar de cima dessa loja de conveniência. Ele explica também que já foi tocado pelo demónio e que havia uma tatuagem no seu agora inexistente ombro esquerdo. Mas quando viu o rosto de Deus, decidiu cortar o seu próprio braço por ter mudado. E então apresentou-se. Disse que o seu nome era Mike. E o do homem sinistro grisalho que a Sarah já viu e que aparece também nestas imagens iniciais é Bob. Há uma coisa que a gente começa já a ver aqui, que é repetições. Nós temos o Bobby e o amigo Mike na cidade de Twin Peaks e depois temos aqui estas entidades. Neste caso, dois amigos, dois parceiros de certa forma, em que o Mike, a entidade, o homem de um só braço, já não tem uma relação com o Bob. Depois temos a imagem de Bob que ameaça Mike e diz que irá voltar a matar. Depois vemos uma imagem do que parece ser uma poça de alcatrão rodeada de velas que subitamente se apagam, como se estivesse neste momento a haver um ritual de invocação ou de magia negra, não achas? Assim, em termos de cultura de filmes e de... Estou-me a lembrar mais da Buffy, caçadora de vampiros, mas também coisas sobre a religião Wicca, que não tem nada a ver com magia negra, não é? Mas que ter assim um espelho ou uma poça de qualquer coisa e velas à volta parece que remete muito para a ideia de invocação de entidades. Tudo o que seja circular. Voltamos à sala de espera onde está Cooper envelhecido, sentado no sofá, assim como a Laura ou alguém com a sua fisionomia. Um anão de fato vermelho também está presente e diz Let's Rock, que é traduzido para ao trabalho. Aqui uma pequena nota. Quando estávamos Era isso que eu ia dizer. Força. Quando estávamos a discutir sobre o nome para este podcast, o Cláudio tinha a ideia de lhe chamar... Um anão e um varão. E porquê é que tiveste a ideia para este nome, Cláudio? Pronto, eu tive a ideia para este nome porque, para mim, a personagem
com nanismo, ou seja, a pessoa de baixa estatura, é representativa do Twin Peaks, deste universo um bocado lynchiano, não a personagem em si, mas esta imagem de um palco, o varão e esta pessoa de baixa estatura. E eu gosto muito desta imagem, gosto mesmo muito desta imagem. Acho o ator soberbo. Pronto, eu acho que realmente essa ideia dessa pessoa de baixa estatura com esse varão é realmente uma representação perfeita da Twin Peaks. Percebo o que queres dizer, porque dá aquela ideia de gangster, não é? Que ele tem um bocado ar de gangster. Totalmente com aquele fatinho vermelho e tudo. Espetacular. Mas com um lado burlesco e algo sórdido por causa do varão atrás. É exatamente isso, e pronto, e faz lá a referência ao One Night Jack. Eu acho que essa cena tem todo um conjunto. Eu acho que essa cena é tal como a parte também das garrafas, essa cena é um marco nestes primeiros episódios da série. Sim, sem dúvida. E é um bocado o disputar e o iniciar de todas as outras narrativas que vão surgir a partir daqui. E era nesse sentido que eu falei de maneira mais informal, agora estou a ser muito politicamente correto, obviamente, brinquei com a Helena e disse que o nosso podcast devia se chamar Um Anão e um Varão, mas era só na vertente da rima, não era numa vertente pejorativa, obviamente. Eu acho que se podia ser entendida como uma vertente pejorativa e foi por isso que nós obviamente abandonámos o nome, mas é só porque aquela imagem daquela personagem para mim transmite um poder e um posicionamento da série muito particular, e era mais nessa vertente. É verdade. E, bom, e tu como sendo homossexual sabes perfeitamente o que é pegar em nomes pejorativos. Exato. Embora a palavra anão tivesse sido usada como algo pseudocientífico para pessoas com nanismo, mas também já foi usado como insulto. É isso. E sabes, como ia dizer, sabes o que é pegar em nomes pejorativos e usá-los até retirar o significado. A questão é essa, a questão é muito essa, e eu acho que foi nesse sentido que nós depois também chegámos à conclusão que não era um bom nome, obviamente. E não demorámos muito tempo a chegar a essa conclusão. A conclusão foi mais ou menos, e se fosse isto? Não. E já foi. Mas há uma história muito interessante sobre as noites lisboetas, pelo menos até ao ano de 2019 que isso acontecia. Não sei durante quanto tempo é que decorreu, mas no bar Viking, no Cais de Sodré, havia um senhor que tinha como nome artístico Big Johnny, e é uma pessoa de pequena estatura a fazer strip, a ter orgulho no seu corpo. Acho que não é difícil chegar a essa conclusão, claro, porque ele expõe-se, não é? E percebe que um stripper diferente desta forma é algo um pouco insólito, mas vive com isso. Mas eu acho isso lindo. É isso, acho espetacular. Sabias que nestas cenas o Lynch instruiu os atores a falarem literalmente de trás para a frente? Porque vemos a Laura Palmer e o próprio ator a falar de uma maneira estranha, e depois ele rebobina as cenas na edição, percebes? Porque o Cooper ali está a falar normalmente, eles falam assim de uma maneira esquisita e depois aparecem as legendas, mas eles pronunciaram tudo ao contrário. Pergunto-me qual será o significado disto. Será que é mostrar que nós, neste sonho ou nesta porta para outro universo que temos no sonho do Cooper, nós estamos no outro lado do espelho? No filme do Kubrick, que é de 1999, o Eyes Wide Shut, claro que é um bocado depois do Twin Peaks, este filme veio naturalmente depois das duas primeiras temporadas e do filme Fire Walk With Me. Na cena da orgia ritualística, nós temos uma liturgia ou missa romena invertida, com uma música sinistra de fundo, no meio de um ritual que parece um ritual sexual, em que várias mulheres nuas estão em círculo.
Os sites de teorias da conspiração dizem que as cerimónias satânicas usam muito a inversão das coisas. Pronto, isto é apenas... Mas já tens isso, muitas vezes. Qual é que era? Havia uma. Eu não sei se tu também tens essa ideia. Eu, quando era mais novo, falava-se que 666 era o símbolo do diabo. Mas havia uma coisa qualquer que dizia que não. Era o 999, porque nos sonhos está tudo invertido, então é o inverso do 666. É que sério, eu nunca ouvi falar disso. A sério. Sério? Eu lembro-me na altura ter ouvido falar um monte sobre isto. Claro, o símbolo do diabo é o 6. A Bíblia diz que é o 6, diz isso tudo. Mas, mesmo na Bíblia, João tem um sonho. Sim. Ou seja, o sonho do livro do Apocalipse é um sonho. Acho que é João, sim. Acho que é o João que tem o sonho do Apocalipse. Então, se é um sonho e tudo está invertido no sonho, então o 666 na realidade é 999. Eu lembro-me disto por causa do bug do ano de 1999 para o ano 2000. Lembras-te? Sim, o Y2K. M2K, ou Y2K, Y2K, tens razão. Se calhar também isto era uma cena satânica. Talvez, não sabemos. Firewalk within me. Sim, mesmo que não seja propriamente dito, pelo menos acho que há uma referência. Seja como for, pelo menos isto sou eu. Parece que esta sala de espera parece ser um espaço neutro onde o bem e o mal se equilibram ou anulam. Veja-se o padrão negro e branco no chão, onde o branco significa a pureza de espírito e o negro a nossa sombra, Sim. que temos que trabalhar para atingir um certo equilíbrio. Depois há um momento enigmático em que o nosso amigo Fatinha Gangster, que segundo os créditos se chama Homem de Outro Lugar, Man from Another Place, esfrega as mãos e a Laura toca no seu nariz. Epá, eu não percebo este símbolo. Isto parece que é, segundo os filmes dos anos 80, com yuppies e isso, é pedir cocaína. Mas na realidade também pode significar um segredo. Ah, é? Eu sei um segredo. Eu tenho um segredo. E a Laura é uma rapariga cheia de segredos. Nesse momento uma sombra passa por trás das cortinas. Honestamente aquilo parece-me uma nave espacial. Ou um losango voador. Não sei. Isto é daqueles mistérios tal e qual como a rapariga no episódio 0 ou episódio 1, seja lá como for o episódio que sai a correr a chorar. Exato. Isso é daqueles mistérios que não vamos ter resposta. Entretanto, o Man from Another Place, o Homem de Outro Lugar, diz que tem boas notícias para o envelhecido Cooper, pois a pastilha elástica que ele gosta vai voltar a estar na moda. E depois diz que a rapariga loira que está ao seu lado é a sua prima. O Cooper pergunta se ela é a Laura Palmer. Ela responde que sente que a conhece, mas às vezes os seus braços dobram para trás. Isto é uma resposta enigmática que aí depois iremos perceber o contexto. O Homem de Outro Lugar comenta que a sua prima, ou a Laura, é cheia de segredos. Exato! É verdade! Como estavas a dizer, Cláudio. Acrescenta que o sítio de onde eles supõem o próprio Homem de Outro Lugar, assim como o Bob e o Mike, de onde eles vêm, as aves cantam uma bonita canção e há música no ar. E depois começa a dançar, assim, tipo anos 50. Lindo, é a melhor cena que existe, vejam, por amor de Deus. Espetacular. É uma música jazz. Sim. Fogo, é lindo. Mas eu fiz aqui uma sinapse. Quando ele diz o sítio de onde eles vêm, há sempre música no ar. Que sítios são esses? Que sítios são esses? Podem ser bares, assim como podem ser momentos ritualísticos de sociedades secretas. Okay. Uma vez que a música serve muitas vezes para colocar as pessoas num estado de alma diferente. De trance. Sim. Vemos isso nos filmes e vemos isso na cena do Eyes Wide Shut, em que há sempre música a acontecer durante aquele ritual. Seguidamente, a Laura levanta-se, beija... A mulher parecida à Laura. Exatamente. Vamos ser concretos aqui.
beija Cooper e segreda-lhe ao ouvido. Cooper acorda sobressaltado e liga a Harry Truman. Pede para se encontrarem ao pequeno almoço, pois sabe quem matou a Laura Palmer. Tum, tum, tum. Pão. E o Harry pergunta-lhe se quem foi. E ele diz essa informação: pode esperar até amanhã. Exatamente. Isto é... Ele faz muito teasing, este homem. Depois de desligar o telefone, ele está a estalar os dedos ao som da música à qual o homem do outro lugar estava a dançar. E ele estava com um olhar hipnotizado, não estava? Estava, sim, senhor. Que conclusões é que podemos tirar deste episódio? Ui, tantas. Eu acho que foi um episódio, eu estou-me se calhar a repetir, mas onde o mundo dos sonhos ou do inconsciente Cooper se ligou com outras personagens através da música ou da dança. Temos o Audrey e Leland, ambos dançaram. É verdade. Uma porque estava apaixonada e outro porque estava a ter um esgotamento nervoso por uma perda familiar grave. Eu acho que as ditas entidades que o Mike fala no sonho já se vão escapando para o mundo presente através de atividades que nos deixam rendidos a sensações mais naturais e sem filtros. Ouvir música emociona sem ser preciso processar intelectualmente, e dançar conecta-nos com o nosso corpo. Logo, a porta destas entidades estranhas e malignas será o inconsciente. O que é que tu achas? Este episódio irritou-me muito no final. Foi? Porquê? Porque tu tens um episódio em que tu tens o Cooper, que até quando come uma tarte, ele fala para Diane, pois é. para a Diane. Até quando come uma tarte, ou vê umas árvores, ele tem um sonho. Vê com este chocolate. Ele tem um sonho com a Laura Palmer, ou com alguém que se parece com a Laura Palmer, que lhe segreda ao ouvido quem é o assassino, e ele não diz à Diane. Isto para mim há aqui uma grande falha. E não estou a brincar, agora a falar sério. Porque na realidade, um homem que faz isto para tudo, e na coisa mais importante ele não a faz. Apesar de ser extremamente bem visto, eu acho que ele está hipnotizado, de facto. Mas ele consegue fazer uma chamada telefónica. Sim, mas eletricidade. Está bem. É a única coisa que consegue ligar do mundo dos sonhos, ou neste caso do mundo onírico, até ao mundo real. Através de eletricidade e ouvir vozes de pessoas que não estão ali presentes, apesar de estarem neste mundo, não é? Ok. Sim. Mas é um bom episódio. Em suma, eu continuo a dizer que é um episódio em que tu sentes uma redução da narrativa, da velocidade em que a narrativa é dita. Eu acho que este marca-nos realmente o tempo a partir daqui, como já tinha dito no início, mas eu acho este episódio super interessante porque começa realmente a ir buscar essas partes todas que a gente tem estado a falar, mesmo no Fun Facts e tudo, da parte mais surreal. Sim. Até agora o surrealismo, desculpa só te interromper, até agora o surrealismo no Twin Peaks tem sempre aparecido através da forma de ações de alguém muito concreto, ou seja, de um personagem que é excêntrico, é um personagem que é representado com uma pala no olho, é um personagem que é representado a agarrar um tronco, é sempre o surrealismo nesse sentido, e aquilo, essa parte onírica, essa parte desse mundo oculto, apresenta-nos outro tipo de surrealismo. E foi inédito na televisão. Exato. Em termos de suspeitos de quem matou a Laura Palmer... Léo, tu não viste com a pedra? Foi a pedra! Sim, acho que sim. Mas com a ajuda do Jacoby ou não? Não. E por acaso até agora, desde o início, eu ainda não vejo o Jacoby. Aliás, muito honestamente, eu não vejo qualquer tipo de relevância no personagem de Jacoby. Até agora. Para mim ele é um personagem. Ele existe, mas existe para encher um espaço. Talvez. Até agora ele para mim tem esse tipo de comportamento. Para mim, há de ter sido o Leo a matá-la. Se matou com alguém, foi com o Mike. Eu acho que devia ser o Mike, o amigo do Bobby. Ok, interessante. Eu acho o Mike demasiado burro. Exato. Mas burro, mas é boa marioneta, talvez por aí. Yeah. Ok. Bom, eu discordo um bocadinho em relação ao Lawrence Jacoby, porque eu acho que ele tem um bocado o papel de um guardião de segredos, só que não é aquele guardião de segredos com uma imagem séria, austera. É um guardião de segredos completamente falhado da vida. Tu agora disseste exatamente tudo. Ele é um bom guardador de segredos. Ele é um guardião de segredos. Se ele é um guardião de segredos, ele não é um homicida. Talvez. Ele nunca há de passar... Ou cúmplice. Não sei.
Não sei. Não tenho certeza. Vamos ver nos próximos episódios. Para mim, até agora, há de ser o Leo com o Mike. Então, caros ouvintes, não se esqueçam. As corujas não são o que parecem.